Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Estilo de Vida no Ar. E hoje você é mais bem-vindo do que nunca, porque a sua participação vai estar aqui. A gente recebeu diversas perguntas de pacientes para que a gente ajudasse, respondesse e desse dicas práticas da realidade de cada um. Então, primeiro, eu já queria agradecer quem mandou essas perguntas para estar aqui, ser o nosso quarto elemento na mesa. Eu sou a Betina Ojeda, sou profissional de educação física e esse é o podcast Estilo de Vida no Ar. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Prazer, meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista. E eu sou a Sabrina Fetzner, sou psicóloga. Então vamos lá, né, gurias? Hoje a ideia é justamente sair dos assuntos gerais que a gente fala e tornar o nosso podcast um pouquinho mais prático, realmente, fazendo com que quem nos ouve, quem nos acompanha, quem participa dos nossos programas estivesse mais atuante aqui. Então, hoje, o nosso podcast, a gente vai falar mais de doenças crônicas. Eu separei algumas perguntas e a gente vai conversando, vai dando dicas para essas pessoas. Tem alguns perfis que são mais parecidos, que a gente selecionou juntas aqui, e eu vou ler para a galera que está nos ouvindo e a gente vai respondendo. Então, a primeira pergunta que a gente tem, o primeiro comentário, o primeiro compartilhamento que a gente tem é assim: é pré-diabetes e rotina sedentária. A gente não vai falar os nomes, né, em função da privacidade dos nossos pacientes, mas a pessoa me mandou assim: tem 48 anos, trabalha num escritório o dia todo e foi diagnosticado recentemente com pré-diabetes. O médico recomendou mudança no estilo de vida, mas não sabe por onde começar. Não tenho energia para fazer exercício e a minha alimentação é muito desregulada. O que pode fazer de forma prática para reverter esse quadro antes realmente de se tornar uma diabetes tipo 2? Vamos lá. Então, Lari, não sei se tu quer começar falando da alimentação. Vamos lá. Tem a parte da atividade física, né, que eu vou deixar para te abordar depois a questão. Mas com relação à alimentação, eu acho que eu fazia mudanças graduais. Então, assim, a gente não precisa ser nem 880. Então, olha, vê na tua alimentação o que tá te faltando, né? Então, analisar. As pessoas têm muita mania de olhar assim, não, mas eu preciso tirar isso e isso da minha vida, né? Preciso cortar o chocolate, cortar o refrigerante. Começa a ver como é que tá a tua hidratação, como é que tá o teu consumo de fruta, teu consumo de salada, tua prática de atividade física. Começa acrescentando o que tá faltando. Tá faltando fruta, tá faltando água, enfim, e hidrata esse corpo, né? Só o fato de tu aumentar o teu consumo de fibras, tu vai ter, então, uma diminuição da glicemia ali, a gente acaba tendo uma diminuição. Mas, principalmente pela questão de mudar os hábitos gradualmente, né? Uma pessoa que, querendo ou não, não tem uma boa qualidade alimentar, não adianta a gente querer chegar com um plano extremamente mirabolante e cheio de coisas que acaba não fazendo sentido pra pessoa. E é uma coisa que é legal tu falar. Geralmente, quando a pessoa tá nesse quadro ou procura determinado profissional da nutrição, é sempre cortar. É sempre punitivo, né? Sempre a gente já punitivo. até conversou isso em outros podcasts. É sempre punitivo. Mas mesmo que tu tenha sido diagnosticado com uma pré-diabetes, tu pode ter uma alimentação legal, equilibrada, sem ser punitiva. Tu não precisa cortar tudo, tu não precisa ter esse sofrimento, porque senão a gente já entra num outro quadro de estresse, de punição, Exato. que não vai se sustentar no final das contas, né? Esses dias eu tava lendo também que quando as pessoas querem mudar a alimentação, enfim, a gente tá nessa onda de suplementação, principalmente de proteína, mas uma pesquisa, se eu não me engano, foi do Ministério da Saúde, trouxe que o brasileiro, ele consegue bater a sua meta de proteína, mas não consegue comer o mínimo de frutas, legumes isso. e verduras. Então, eu queria que tu desse mais uma dica prática para esse nosso paciente. Como é que ele pode organizar a geladeira dele? Como é que ele pode organizar, de repente, os lanches dele? Porque, às vezes, a gente até não sabe o que é fibra, no final das contas, né? A galera tem essa dúvida. Vamos lá. Fibras, então, é literalmente a fibra que tem no alimento, que reveste o alimento ali. A fibra, ela tem o nutriente, enfim. E ela vai fazer com que o seu intestino ele fique mais nutrido, funcione melhor, né? Ali, voltando para a parte de dicas práticas, o que eu faria? Eu vejo que as pessoas, elas se empolgam quando querem mudar a alimentação, elas vão no mercado, elas compram 10 mil tipos de fruta, gastam de uma forma que não vale a pena, até porque a gente fala muito, né, do Brasil colocar muita comida fora. Então, a gente também tem que ter essa consciência, assim, de questão de que alimentos vão fora também. Então, organiza. Falta fruta. Quais frutas eu gosto?
Eu gosto de todas. Então, escolhe 2, 3 frutas, compra 3 tipos de fruta, porciona no teu dia, né? Organiza. Se você é uma pessoa que tem mais preguiça, né? Que a gente sabe que a gente tem que levar isso em consideração. Dá pra gente já higienizar a salada, deixar a salada higienizada já na geladeira pronta pra gente utilizar. Opte por frutas, então, que é só desembalar, né? Tirar a casca ali, então. Desembalar não, desculpa. Descascar. Então, uma banana, uma laranja, frutas que são mais acessíveis, assim. É uma forma da gente aumentar o consumo e não optar. Assim, eu vejo a pessoa falar, eu quero comer mamão, mas o mamão, querendo ou não, ele desprende mais tempo de você descascar, de você cortar. E pra pessoa que não tem a habilidade, não acaba não consumindo frutas, é mais fácil a gente ir pelo mais prático mesmo, né? Senão vai acabar indo fora. Isso, exato. Eu acho que nesse ponto também entra muito um gerenciamento das demandas ali e de priorização, né, Sabrine? Isso. Como é que a gente pode também focar nesse autocuidado, que às vezes é visto até como um egoísmo, mas esse nosso paciente, ele precisa ter esse olhar de autocuidado. Como é que ele pode dar esse primeiro passo? Então, eu fiquei até nessa questão de eu trabalho praticamente boa parte do tempo, né, o dia todo, e isso me chama atenção justamente pela questão do estresse, né? Onde é que tá essa parte do lazer? Onde tá a parte realmente do tempo que ele se disponibiliza para a questão do cuidado consigo mesmo, na questão de amigos, de família, que isso também é importante, faz parte do gerenciamento do estresse, né? Então, quando a gente fala também sobre a questão do pré-diabetes, tem a questão da saúde física, da saúde fisiológica, mas também tem a questão do estresse que acaba também potencializando mais ainda a questão metabólica das alterações. Então, o que ele pode fazer nesse momento? Primeiro, precisa analisar, né, sobre a questão da quantidade de tempo que ele despende ali na questão do trabalho. Então, poxa, será que ele realmente trabalha das 8 até umas 8 horas da noite? Mas o que ele pode fazer nesse intervalo no trabalho? Se alongar, respirar pelo menos 5 minutos, conversar com alguém do trabalho também, que é muito importante, se for presencial, se for online, pelo menos sair da tela, fazer com que o corpo também relaxe, não fique tanto em alerta e tensionado também, porque o trabalho tem muito disso. A gente acaba ficando muito focado e tomando decisões e isso acaba estressando também. E, querendo ou não, a gente precisa, é muito importante tirar um tempo realmente para fazer algum exercício físico, movimentar o corpo. Porque o corpo pede isso, né, Betina? Então, a gente precisa disso e também precisa fazer nada. Não tem que, né? A gente sempre tem aquela regra, não tem que fazer. Exato. Mas tem que dosar, tem que ter um equilíbrio. Inclusive, quem está nos ouvindo e não ouviu o nosso podcast sobre não fazer nada, pode voltar a alguns episódios anteriores e procurar esse podcast, porque a gente trouxe bastante conteúdo sobre o quanto é importante não fazer nada. Sobre exercício físico, eu tenho uma frase que eu uso muito nas palestras, é que eu não quero que a pessoa me ouça ou converse comigo ou venha fazer um plano comigo e vire, com respeito à galera do CrossFit, mas que não vire o louco do CrossFit, que tem que acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, correr na rua, nananana. A pessoa que tá nesse quadro hoje, ele tá pré-diabético, ele é sedentário, ele come mal, ele não faz exercício, ele trabalha o dia inteiro e pelo visto o foco dele é o trabalho. Ok, beleza. Mas ele precisa disso, ele precisa dessas pausas programadas. Ele precisa, a cada 2 horas, levantar, se movimentar, vai na rua, olha o sol, caminha mais, sobe escada. Eu sempre gosto de brincar assim, por que a gente vai no mercado e procura a vaga da porta? Porque a gente não quer caminhar, a gente não quer se movimentar. A gente quer sentar e se a gente puder ficar só sentado, a gente fica só sentado. E essas pequenas mudanças, né, que realmente trazem impacto na nossa saúde. Por quê? Se a gente pensa assim, vou dizer para esse cara aqui, vai malhar 3 vezes na semana, fazer uma academia e taca a ficha. Ele vai continuar o resto do dia sentado. Ele vai continuar 8, 10, 12, 15 horas sentado. E não vai adiantar nada essa 1 hora que ele fez. Então, ele precisa mudar a rotina dele no dia. A cada 2 horas, levanta, fica 5 minutos em pé, faz um alongamento. Cara, não tem ginástica laboral na tua empresa? Não precisa. Bota ali no YouTube... ginástica, alongamento, 5 minutos, tu acha todos os tipos de ginásticas que existem na vida. E tu não precisa de ninguém te guiando. Isso. Tu consegue isso com respiração, tu consegue com meditação guiada, tu consegue com alongamento. Então, o primeiro ponto é ver esse teu dia a dia, quanto tempo tu consegue se movimentar mais. Sobe escada, passeia com o cachorro, termina de almoçar, caminha 10 minutos, não termina de almoçar e se joga no sofá da empresa e espera dar mais 40 minutos para te voltar ao trabalho. Se movimenta naquele período ali.
E também é importante que a gente não deixe para fazer essa pausa ativa quando a gente já tá muito cansado. Porque senão a gente vai mandar lá para longe, não vai querer fazer nada, vai querer sentar, geralmente descontar numa comida que essa pessoa pré-diabética não pode comer naquele momento. Então, assim, tenta melhorar o ritmo do teu dia. Tenta ficar mais em pé, tenta curtir mais um ambiente externo. Ah, mas eu trabalho num lugar fechado. Mas tu pode parar 5 minutos, descer e ficar 5 minutos tomando sol, olhando o céu, olhando a rua, conversando com alguém, né? Então, esses pequenos hábitos, eles vão ter maior impacto nos picos de inflamação, na questão de vascularização, na oxigenação do cérebro. Então, vai diminuir muito tensão, dores de cabeça, pico de glicose. E isso melhora a saúde como um todo. Então, eu acho que a pessoa que é sedentária, ela começa por aí. Eu acho que ela não começa na academia. Deixa eu só complementar a questão do pré-diabetes e a questão da importância da atividade física também, tá? Complementando. A gente tem que entender que tudo que a gente come, seja carboidratos refinados, né? Então, arroz branco, pão branco, a batata inglesa, que são mais fontes de carboidrato e fonte de açúcar, eles ficam em formato de glicogênio muscular. Eles ficam em energia lá no nosso músculo. E se a gente não utiliza aquele músculo, ou seja, passa o dia inteiro sentado, não pratica atividade física, é óbvio que vai ficar em excesso. E o teu corpo, ele vai ficar com aquilo de excesso e aí começa a vir as doenças, né? Inclusive, quando a pessoa tem diabetes, uma das características é a sarcopenia. Isso. Ela tem a perda muscular muito mais rápida, muito mais acelerada do que uma pessoa que não tem esse diagnóstico. E para ganhar massa muscular também é mais difícil. Então, precisa já cuidar. Pré-diabetes, a gente reverte. A diabetes hoje já tem estudo mostrando também que consegue reversão. Mas justamente é estilo de vida, não é buscar esse milagre na medicação ou entender que esse diagnóstico é uma sentença e vou tomar medicação e vou continuar na minha zona de conforto, né? Isso. E a gente também tem que só fechando aqui, né, o caso, é também ir com calma, né? E se caso não deu naquele dia, também não se culpabilizar, porque tem uma pressão muito grande em relação a essa questão do autocuidado, né? Então, assim, hoje em dia, autocuidado tem que ter uma auto-performance, que a gente já falou nos outros episódios, e na realidade não é isso, né? A gente tá preconizando aqui a saúde e ir aos poucos. Exatamente. Bom, nosso segundo paciente, ele também é pré-diabético, só que ele falou para nós que o principal problema dele é o excesso de carboidrato simples. Ele tem 46 anos e ele descobriu no último exame que está pré-diabético. Ele adora pão, adora massas e adora refrigerante. E ele sabe que exagera. Depois das refeições, ele diz que sente um sono terrível e já aconteceu de quase dormir no trabalho. O médico dele recomendou mudar a alimentação para evitar que desenvolva diabetes tipo 2, mas ele realmente não sabe por onde começar. Existe um jeito de controlar minha glicemia sem cortar completamente tudo que ele gosta? Como ele pode aprender a fazer substituições práticas que realmente funcionem para o dia a dia dele? Eu tenho 2 formatos. Eu sempre falo que tem as pessoas que gostam de alimentos integrais, então pão integral, arroz integral, né? E a gente troca por 100% para esse tipo de carboidrato. Mas a pessoa que ela gosta de consumir o carboidrato simples, né? O carboidrato mais refinado, a gente não precisa tirar. O diabético, ele pode consumir isso. Mas como que a gente faz isso? Com estratégia. É diferente eu sentar e comer um pão com manteiga ou margarina do que eu comer um pão com um ovo. Por quê? Porque a proteína aliada ao carboidrato faz com que a nossa curva glicêmica diminua, né? Então, vamos lá, isso aí ia dizer, traduz, vamos lá. A curva glicêmica, basicamente, o glicogênio muscular entrou lá no teu músculo. E aí, ele tem como se fosse uma medida, digamos. Ele vai bater lá do 0 ao 10, ele vai subindo. Quando a gente come a proteína junto com o carboidrato, essa curva glicêmica, ela vai subindo mais gradativamente. Ela vai subindo devagar. Ela vai enchendo o potinho mais devagar. Vai enchendo... Isso aí. Ela vai enchendo o potinho mais devagar. E isso vai fazer com que a gente... além de não estimular, porque querendo ou não, o que é o pré-diabetes? A gente fica sempre estimulando o nosso corpo a estar lá no 10, a encher o potinho no máximo. E se a gente não tiver hábitos de praticar atividade física, de cuidar da qualidade alimentar, a gente pode vir desenvolver o diabetes. Ou seja, fugir da minha pergunta... Ele quer dicas práticas. Dicas práticas, vamos lá. Ele precisa realmente cortar tudo.
Não precisaria cortar tudo, mas como já tá num quadro de pré-diabetes, eu ajustaria para sempre ter proteína junto. Então, assim, consumir ovos no café da manhã junto com pão, consumir sempre salada junto com carboidrato também, porque a fibra e a proteína ligadas ao carboidrato é o que vai fazer reduzir essa curva glicêmica. Eu fui numa nutricionista há mais de 10 anos atrás. E ela, quando ela tava mexendo no meu plano alimentar, que era aqueles planos rígidos que não funcionam pra nada, na minha opinião, né? Ela fez uma coisa que pra mim funciona até hoje. Ela falou assim: farinha não se come mais de 3 vezes no dia. E pra mim isso funciona muito bem. Então eu sempre tive esse controle. Do tipo assim, no café da manhã eu comi um pão, no almoço eu comi uma massa e no meio da tarde eu comi um sanduíche, à noite eu não vou ter farinha. Então, assim, não sei se faz sentido ou não, mas pra mim funcionou super bem pra que eu não comesse massa, pão, massa, pão, massa, pão o dia inteiro. Então, é um jeito que, pra mim, na época, funcionou pra controlar. Também não sei se cabe pra todo mundo, mas eu acho uma maneira legal. Funciona, cabe, mas eu ainda sou da era de, assim, a gente precisa ter variedade alimentar. Variedade. A gente precisa ter outras fontes, a gente não precisa ficar só no pão. A gente pode um dia comer um pão, um dia um ovo mexido com fruta, um dia um iogurte, um dia um mingau, agora que tá friozinho, é gostoso fazer um mingau de aveia, sabe? Pode fazer um mingau de amido, mas aí coloca pra comer uma frutinha junto. Então, assim, a gente consegue colocar outros alimentos, sabe? Pensar assim, não, olha, a vida é tão curta pra gente comer a mesma coisa todo dia, gente, né? E tem tanta coisa boa que a gente pode aproveitar. Né? Exato. Exato, muito bom. Vamos lá, vamos pro próximo, que eu acho que esse a gente conseguiu responder de uma maneira mais breve agora. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele fala da questão do sono terrível depois das refeições. O que ele pode fazer? Isso, na verdade, é o excesso de carboidrato que ele come. Então, quando a gente come muito carboidrato, a gente fica mais prostrado, a gente fica mais sem energia, porque a gente comeu demais. Então, o nosso corpo ele precisa de digerir. Também tem pessoas que consomem muita carne vermelha e sentem a mesma coisa, se sentem mais letárgicas, né? Então, depende muito. E aí, o que a gente pode fazer é consumir bastante salada. E existe uma regra que é bem coisa de nutri, mas é verdade, que comer salada antes, aquele prato de salada que vem antes da refeição, isso faz diferença. Vai fazer com que você consuma menos aquele alimento, né? E isso entra agora, me veio a ideia do macarrão. Macarrão é a mesma coisa. Comer só um macarrão é diferente de comer um macarrão com uma carne moída, por exemplo, né? Então, assim, pensar em estratégia. Sempre ter fibra e proteína junto, que com certeza vai diminuir essa questão desse cansaço, esse sono pós-refeição. E uma coisa que também é legal de fazer é o que eu falei antes pro outro paciente. Terminou de almoçar, terminou de jantar, não vai se sentar, não vai parar. Porque como acontece? Esse pico de glicose, né? A glicose pós-prandial ali da refeição, o teu corpo vai dizer assim: tá, vou pegar essa glicose, essa energia, vou mandar pro fígado, vou mandar pra musculatura, vou mandar pros órgãos e pro cérebro que precisa para funcionar. O resto, vou ficar paradinho, vou ficar acumulado e daí ele não sabe o que fazer. Se eu já mexo o meu corpo, eu vou direcionando essa galera. Eu mando pra musculatura, eu mando pro fígado, eu mando pros órgãos, eu mando pro cérebro e o resto eu ajudo o meu corpo também a excretar. Então é importante que eu termine uma refeição e não deixe esse pico, né, de glicose ficar ali parado. Porque daí junta com o meu estresse, com o meu cortisol, com outros problemas, e aí desencadeia todas essas doenças crônicas e as doenças de saúde mental que acabam também ficando relacionadas, né? Exato. Então, faz essas estratégias, mas procura também não terminar de comer e se sentar, porque vai dar sono, né? Vai dar sono, ainda mais com uma alimentação desregulada. Pensa que a comida é uma fonte de energia, então ela te deu energia, né? Por mais que a gente queira comer assim, dormir, né? Se atirar um pouquinho, não, a gente já levanta, dá uma alongada. Exatamente. Olha, eu tô aprendendo muito aqui com vocês, tá? Vamos lá. Então, o nosso terceiro paciente, ele tem 55 anos e ele tem risco cardiovascular e estresse. Ele mandou pra nós assim, que ele tem 55 anos, ele tá em sobrepeso e ele tem histórico familiar de hipertensão e diabetes. Ele fica preocupado constantemente com a saúde dele e com os exames médicos. Ele sente cansaço fácil, mesmo em atividades leves. O trabalho dele é estressante. Ele passa muitas horas sentadas e muitas vezes recorre a comidas rápidas e ultraprocessadas por praticidade. Ele sente ansiedade antes das consultas e medo de desenvolver doenças graves. Ele quer melhorar a alimentação, ele quer fazer exercício e precisa reduzir o estresse, mas ele não sabe por onde começar. Como posso adotar mudanças de forma prática e segura, sem me sentir sobrecarregado ou perder o controle da minha rotina diária? Eu acho que o primeiro passo é ele buscar profissionais em que ele se sinta à vontade, né? Então, assim,
eu sempre falo que a nutricionista, ela não é uma ditadora de regras, não é porque você não seguiu o plano alimentar que você não deve voltar na consulta, muito pelo contrário. Quando a gente não tá conseguindo seguir o plano alimentar, é que a gente tem que retornar. É porque alguma coisa não tá ajustada ali, né? E ser bem franco com os profissionais, assim, é isso que eu gosto de consumir, é assim que eu faço, né? Pra gente conseguir ajustar o mais de acordo com ele, né? E com relação à alimentação ali, ele tem histórico de hipertensão. Ele tá em sobrepeso e Tá. ele tem histórico familiar de hipertensão e diabetes. Isso é um alerta, porque a pressão arterial, ela tem correlação com o excesso de peso. Tanto que um dos tratamentos pra gente reduzir a pressão alta é a gente conseguir fazer com que a pessoa perca 10% do peso dela. Então, digamos que ela tá ali com 110 quilos, se ela perder cerca de 10, 11 quilos, a gente já consegue reduzir essa pressão arterial e, às vezes, a gente consegue até retirar a medicação dessa pessoa. Então, se já tá com sobrepeso, né, sabe que tem um histórico familiar, precisa cuidar a qualidade alimentar para fazer com que tenha um emagrecimento de uma forma saudável. E a gente não fala que, não, agora eu vou ter que sair daqui, vou ter que perder. Não, gente, eu sempre falo, pensa que você levou anos para ganhar esse peso, anos de mau cuidado. Então, a gente também tem que levar algum tempinho para voltar a retornar para o cuidado do corpo. Ele falou também ali a questão que ele recorre muito a ultraprocessados e comidas rápidas. Então, uma dica que a gente pode dar para ele, que a gente fala bastante aqui, é sobre o planejamento alimentar, Isso. né? Não tem como tu ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada e querer começar a organizar isso segunda, terça ou quarta. A alimentação balanceada, ela começa no final de semana. Ela começa contigo indo na feira, indo no mercado, sabendo que proteínas tu vai comprar, que frutas, legumes, vegetais, enfim. Então, precisa desse planejamento antecipado. A galera tem muito a batida de final de semana, vida louca, vou curtindo, vou descansar, não quero saber de nada. Mas, na verdade, gente, não tem escolha. A não ser que você tenha um dia ali na semana que seja mais tranquilo para você conseguir fazer isso, né? E que é muito difícil. Muito difícil, considerando a rotina. Mas eu também iria pra parte de, se é uma pessoa que tem uma rotina muito corrida, acaba recorrendo muito aos fast foods, a gente tem várias marcas saudáveis que vendem empanados, sanduíche, a gente pode comprar pronto. Hoje a gente tem, depende do teu poder requisitivo, né, do poder financeiro da pessoa, mas a gente tem pessoas que vão na sua casa, cozinham e congelam e deixam pronto pra você. Você pode comprar marmitas saudáveis e ter em casa, não para consumir todos os dias, mas para aquele dia que tu não quer cozinhar, aquele dia que tu chegou em casa, enfim. E quando eu falo saudável, não é aquele frango com batata doce. Pode ser um arroz, feijão, mesmo arroz branco, feijão, uma carninha congelada, sabe? Não tem problema. Sim, tem várias opções. Isso. Ele citou também aqui que ele sente ansiedade em função dos exames médicos, por ter medo, enfim. Isso acaba sendo normal nas rotinas de consulta? Então, esse quadro a gente não tem como se aprofundar muito, né? Porque são pequenos aspectos ali em relação a ele. Mas eu vejo que tem uma ansiedade que tá se generalizando, mas para a questão, assim, realmente dos cuidados da saúde, né? Essa preocupação excessiva, tem a questão do trabalho, tem a questão do histórico familiar. Então, a gente precisa investigar qual é esse medo, né? Esse pano de fundo que tem aí. Porque isso acaba realmente deixando ele em alerta o tempo todo, né? E se isso é uma preocupação para ele, é melhor ir com calma, né? Procurar um profissional da área da psicologia ou um psiquiatra, justamente para estar acompanhando ele, para estar investigando e até mesmo estar trabalhando sobre esses pensamentos, porque esses pensamentos, eles acabam realmente dificultando no dia a dia. Então, assim, primeiro, digamos assim, dentro da normalidade dele, pode ser algo que realmente precisa ser trabalhado em relação a isso, mas sem ter uma pressão, no sentido assim, de ficar mais ansioso. Ai, meu Deus, agora eu vou realmente ter um quadro de doenças, né? Mas ir aos poucos, se realmente fica muito preocupado, muito tensionado, com medo antes de ir para consulta, faz uma respiração, uma técnica de respiração, uma técnica de relaxamento, se questiona, por que eu tô ficando com medo, né, de ir para uma consulta médica? Será que é porque eu não quero receber um diagnóstico? E começar a trabalhar esse pensamento que vem, porque quando a gente começa a desmembrar o pensamento, a gente vê assim, não, mas será que isso pode acontecer ou não? E se acontecer, o que eu posso fazer em relação a isso? Então, é realmente
e com calma investigar, ter um acompanhamento psicológico, porque depois ele consegue fazer outros processos, né? De cuidar da saúde, cuidar da rotina, cuidar dos exercícios físicos e por aí vai. Exato. E é importante a gente lembrar esse paciente que, mesmo com histórico familiar, a genética dele representa só 20% do que ele pode desenvolver. Os outros 80% é esse estilo de vida que ele quer mudar. E esse estilo de vida, eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão começando a se desprender das redes sociais, graças a Deus. E sair dessa ideia de padronização, enfim, tá saindo muita matéria, muitos artigos, enfim, sobre como esse caminho wellness também está prejudicando, porque virou uma competitividade, uma perfeição, enfim. E não se sustenta. A verdade é que isso não se sustenta por muito tempo. Então, o que ele precisa pensar? Por que tem essa ansiedade? É começar essas pequenas mudanças alimentares. Ele sabe que ele está correndo risco, ele sabe que ele está num mau estado. Só que se não levantar e não se movimentar, né? Se não começar a comprar comida congelada ali, que é mais saudável, ao invés dele comprar sempre um ultraprocessado, que ele sabe que faz mal, não vai adiantar. Então, assim, ele já tem consciência, que eu acho que é o primeiro ponto, né? Bem importante, que ele precisa mudar. Ele ainda é novo, ele tá com 55 anos, mas mesmo assim ele já fica numa faixa de risco, né? Considerando todo esse ambiente que ele desenvolveu, assim. Então, é importante que ele pense nisso, que o estilo de vida não é comer alface com frango, o estilo de vida não é estar 6 vezes numa academia, não é ter regras, assim, que não podem mudar. É justamente conseguir ter uma vida com mais leveza, que faça sentido pro dia a dia dele, um exercício que ele goste, encontre uma tribo para fazer esse exercício, porque vai dar mais motivação, ele encontre uma maneira que, ou ele aprende a cozinhar, faz um curso de culinária, que muita gente também não sabe cozinhar, mas, assim, busca prazer nesse estilo de vida. E eu porque acho... se não tiver prazer, a gente não E eu faz. acho muito bacana até, assim, para aquelas pessoas que gostam muito de fast food, né? Isso eu vejo bastante, assim, as pessoas hoje, elas não estão mais habituadas em jantar comida. Elas preferem o fast food. Então, eu vejo que hoje os meus planos alimentares, eles são muito voltados para imitar os fast foods. Então, a gente faz hambúrgueres saudáveis, a gente faz mais nessa pegada, porque realmente as pessoas não querem mais comer comida. E a gente tem que montar uma coisa saudável com base no que a pessoa também gosta para ser prazeroso, né? Isso. E lembrando agora também... tem uma coisa relacionada à mudança de hábitos, né? Estilo de vida, como mudar o meu hábito, meu estilo de vida, enfim. E a gente precisa lembrar que para mudar um hábito que está muito enraizado, a primeira parte é ter uma informação sobre o teu quadro de saúde, o que tu realmente pode ter de consequências. E o depois é começar a não criar empecilhos. Ou seja, vou começar a caminhar amanhã, já prepara. O tênis, a tua roupa, uma garrafinha de água, uma toalhinha. Porque daí o que acontece? Tu não vai criando bloqueios no teu cérebro, tu vai automatizando aquele processo. Então, isso não se torna cansativo, não tem, assim, esse processo assim... não, eu não sei que roupa aqui, não, já passou o tempo. Né? Então, agora perdi, não dá mais. Isso. E outro ponto que é muito importante é tu realmente enfrentar. A gente precisa quebrar o padrão, né, no teu cérebro. Então, tu precisa realmente... ter esse primeiro passo que todo mundo fala. Porque quando a gente enfrenta essa resistência, a gente começa a perceber o corpo e ver que não é tão complicado assim, porque a gente tem isso na nossa mente, né? Eu acho que a gente fica muito nessa da perfeição, né? E aí eu não vou caminhar, eu tenho que correr, eu tenho que estar com tênis tal, eu tenho que estar com relógio tal, eu tenho que ter o pace tal. Não precisa nada, gente. Tu precisa levantar e se mexer. É isso que tu precisa fazer. Não precisa te comparar com ninguém. Vai na tua, vai curtindo o que tu gosta. Isso é o pior, assim. É aquela pessoa que... E eu falo isso porque eu muito tempo fui assim também. Então, assim, eu ficava assim... Se não tiver a roupa da academia, eu não consigo ir. Se não tiver o tênis, eu não consigo ir. Mas se o sol não se cruzar com a lua... Não, gente. Então, assim, vamos ser mais objetivos e, assim, não tem como comparar o meu nível de vida física com o da Bettina, com o da Sabrine. Isso. Mesmo que a gente faça 5 vezes na semana, mesmo que a gente... É diferente. É diferente. Vamos lá, vamos para o nosso último paciente de doenças crônicas.
Ele tem... Quase que eu falei o nome dele. Ele tem 55 anos, tem hipertensão e sobrepeso. Aí ele mandou assim pra nós. Tenho 55 anos, sou hipertenso e estou alguns quilos acima do peso. Uso bastante sal no preparo das minhas refeições e como embutidos quase todos os dias, porque são práticos. Ai, já chorei só nessa parte. Sinto inchaço, pressão alta e às vezes dor de cabeça. Sei que preciso mudar meus hábitos, mas acho difícil abrir mão do sabor que eu estou acostumado. Existe uma forma de reduzir o sal, emagrecer e controlar a pressão sem perder o prazer da comida? Tem. A pessoa que ela que ela é hipertensa, que ela faz um consumo de sódio em excesso, porque os embutidos, presunto, salame, mortadela, murcília, linguicinha, salsichão, todos esses, eles são, na verdade, cheios de aditivos alimentares que possuem muito sódio, né? Então, são os conservantes, enfim. E aí, o que acontece? Quando a pessoa que ela é hipertensa tá consumindo muito sal, ela já tem um inchaço. Ela já é uma pessoa com muita retenção hídrica, né? Que é a retenção de líquido. Aquela pessoa que sente dor articular, perna sempre inchada, né? Aquela pessoa que incha as pernas, incha os pés também. Então, primeiro passo, consumo de água. Precisa tomar muita água, porque a pessoa que... E isso é uma das causas de hipertensão também, é consumir alimentos em excesso e não tomar água, porque a nossa célula ela precisa de água para excretar tudo que vem em excesso no nosso corpo, né? Então, a pessoa, primeiro, precisa aumentar o consumo de água, reduzir o consumo de embutidos, se não consegue tirar. E aí, escolhe ali alguns dias na semana para consumir, né? Vai intercalando, então, com pastinhas de frango, às vezes consumir a carne é mais interessante. Ah, eu gosto de comer um pão com mortadela. Às vezes o filé de frango que sobrou lá do almoço, a isca de carne, ela é mais interessante tu colocar no teu pão do que o embutido ali, né, envolvido. E também, tratamento da pressão alta é a redução do peso, como a gente falou anteriormente, né? Também a gente consegue fazer esse tratamento através da redução do peso e o consumo do sal, né? Isso, existe uma forma dele reduzir o sal, emagrecer e controlar a pressão sem perder o prazer de comer. Tá. Eu trocaria todos os temperos industrializados. Não vamos falar nomes de marcas aqui, porque às vezes me Mas escapa. é aquele que faz com amor. Aquele que faz com amor, tá? Ele não tem tanto amor assim, gente. Que tem uma foto de salada lá, mas não é uma salada, tá? Mas enfim, esses temperos prontos, trocar por temperos que você compra em lojinhas de produtos naturais. Por quê? Mesmo que sejam os temperinhos aqueles que a gente encontra lá no mercado, em pacotinho, em sua maioria eles também têm aditivos alimentares. A gente pode olhar a lista de ingredientes deles ali, mas escolher temperos mais naturais. E um dos tratamentos que eu gosto de utilizar com pessoa que tá com a pressão muito desregulada é não cozinhar com o sal. Colocar o sal após. Então, quando a gente... É bem bacana dizer. Quando a gente coloca sal na comida, que a gente tá ali cozinhando arroz, cozinhando a comida, esse sal, ele vai evaporar mais rápido, mas a quantidade de sódio vai estar ali. Agora, quando eu tempero depois de pronto, a quantidade de sal vai ser 1/3 do que tu colocaria para cozinhar. Então, geralmente, pessoa hipertensa, principalmente alimentação hospitalar, a gente não tempera a comida e manda só 1 grama. E tem diferença no tipo de sal? Integral, rosa, não sei o que, todas aquelas variações. Nós temos, infelizmente, vários saus no mercado que eles já têm vários aditivos alimentares que não são tão bacanas, né? Eu gosto de olhar sempre a lista de ingredientes, mas eu, particularmente, na minha casa, eu uso sal grosso no moedor. Pra mim é barato, fácil, é só sal, não tem outra coisa ali, né? Até porque a gente sabe que o sal rosa, que é muito vendido, ele não é tão natural de ser retirado, ele não faz bem pro meio ambiente e muitos deles, se a gente lavar, é sal grosso também. Não é puro. Não é puro. Chocada. Gente, eu não sabia disso, olha só. Então, é uma coisa legal de se falar, porque tem muita história sobre o sal. Muito. Então, assim... será que a gente precisa do sal não sei o que, especial, não sei da onde? A gente precisa de um sal que seja só sal. Só sal. É isso que a gente precisa. Ali sobre a questão de controlar a pressão, enfim... tem um exercício físico, né, que a gente precisa falar desse emagrecimento. Tem muitas pessoas e, infelizmente, tem muito profissional da saúde que não sabe lidar com pessoas hipertensas e exercício físico. Mas a gente precisa lembrar que o exercício físico, quando a gente está lidando com uma pessoa com pressão alta ou hipertensa, tem maneiras de modular esse exercício. Então, primeiro ponto é que quando vai fazer o exercício físico, a pressão vai subir, porque é normal. E o que acontece? A pressão sobe, ela não pode se desregular, chegar
16, 17, 18, 19, 20, mas ela vai subir durante o exercício e após o exercício ela vai cair. E quando ela reduz, ela dura até no nosso corpo 24 horas de redução até a gente fazer novamente o exercício físico. Também a pessoa que é hipertensa ou tem pressão alta já, que são coisas diferentes, ela vai fazer, por exemplo, uma musculação. Ela não vai trabalhar com grandes cargas e com poucas repetições. Para essa pessoa, a gente já trabalha mais direcionado, com cargas mais moderadas e mais repetições e mais descanso. Então, a gente precisa controlar isso também, porque não dá para sair querendo levantar muito peso ou ir pelo caminho de exercício físico, eu vou passar mal, vou morrer, eu não posso fazer porque eu sou hipertenso. Muito pelo contrário, precisa procurar um profissional para dar uma boa orientação, porque vai conseguir, junto com essa mudança na alimentação, com essa melhora da alimentação, perder esse peso e conseguir controlar ou diminuir até sair mesmo da medicação. E Vamos deixa eu ver. só complementar, eu acho bacana a gente aproveitar e colocar um alerta, né? Ah, mas eu sou hipertenso, eu tomo medicação e tá tudo certo, eu não vou mudar meus hábitos alimentares, eu vou seguir tomando lá e consumindo sal, comendo os embutidos, porque eu tomo o remédio para baixar a pressão. Existe uma resistência. Quanto mais você ficar consumindo sal e aí você não mudar esses teus hábitos, mais vai aumentar a tua medicação. E aí a gente vem com... remédio medica. Remédio não é tratamento. Exatamente. Tratamento é mudança dos teus hábitos. Exatamente. Né? O E remédio, ele só trata o sintoma. trata os sintomas. Para fechar, então, nosso podcast falando sobre mais doenças crônicas desse paciente, lembrando que ultraprocessados, os embutidos, eles foram classificados pela OMS como número 1 em câncer, né, em desenvolvimento de câncer. No mesmo grupo do cigarro. No mesmo grupo do cigarro. Então, assim, não existe argumento para esse tipo de alimento estar na nossa mesa diariamente, né? Tem no Congresso de Medicina do Estilo de Vida, acho que foi do ano passado, eles trouxeram que o consumo de embutidos, ele aumenta a tua chance de morte por qualquer causa em 80%. Então, a gente precisa rever o que a gente está comendo. A gente precisa pensar numa comida de verdade. O que vem dentro do embutido? A gente nem sabe o que é aquilo ali. Eu recomendo Então, olhar como se faz uma salsicha. Melhor não olhar. Só não come, gente. Só não come. Então tá, meninas. Muito obrigada por compartilharem tantas informações com a gente. Eu espero que a gente tenha respondido todas essas perguntas do paciente e tenha ajudado você, que está nos ouvindo, que não estava nessa lista, a ter mais consciência para o seu dia a dia. Espero no próximo episódio. Até mais!